A Gênese, de Allan Kardec. Continuação do capítulo 14. 25. Assim, envolta no seu perispírito, a alma tem consigo seu princípio luminoso. Penetrando a matéria por virtude da sua essência etérea, não há, para a sua visão, corpos opacos. Entretanto, a vista espiritual não é idêntica, quer em extensão, quer em penetração, para todos os espíritos. Somente os espíritos puros a possuem em todo o seu poder. Nos inferiores ela se acha enfraquecida pela relativa grosseria do perispírito, que se lhe interpõe qual nevoeiro. Manifesta-se em diferentes graus, nos espíritos encarnados, pelo fenômeno da segunda vista, tanto no sonambulismo natural ou magnético, quanto no estado de vigília. Conforme o grau de poder da faculdade, diz-se que a lucidez é maior ou menor. Com o auxílio dessa faculdade é que certas pessoas veem o interior do organismo humano e descrevem as causas das enfermidades. 26. A vista espiritual, portanto, faculta percepções especiais que, não tendo por sede os órgãos materiais, se operam em condições muito diversas das que decorrem da vida corporal. Efetuando-se fora do organismo, tem ela uma mobilidade que derrui todas as previsões. Indispensável se torna estudá-la em seus efeitos e em suas causas e não assimilando a vista ordinária, que ela não se destina a suprir, salvo casos excepcionais, que se não poderiam tomar como regra. 27. Necessariamente incompleta e imperfeita é a vista espiritual nos espíritos encarnados e, por conseguinte, sujeita a aberrações. Tendo por sede a própria alma, o estado desta há de influir nas percepções que aquela vista faculte. Segundo o grau de desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo, pode ela dar, quer durante o sono, quer no estado de vigília. Primeiro, a percepção de certos fatos materiais e reais, como o conhecimento de alguns que ocorram a grande distância, os detalhes descritivos de uma localidade, as causas de uma enfermidade e os remédios convenientes. Segundo, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a presença dos espíritos. Terceiro, imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento, veja-se, acima, o número 14. Estas criações se acham sempre em relação com as disposições morais do espírito que as gera. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas de certas crenças religiosas e com elas preocupadas lhes apresenta o inferno, suas fornalhas, suas torturas e seus demônios, tais quais essas pessoas os imaginam. Às vezes, é toda uma epopeia. Os pagãos viam o Olimpo e o Tártaro, como os cristãos veem o inferno e o paraíso. Se, ao despertarem, ou ao saírem do êxtase, conservam lembrança exata de suas visões, os que as tiveram tomam-nas como realidades confirmativas de suas crenças, quando tudo não passa de produto de seus próprios pensamentos. 1. Início da nota da editora. 1. Podem explicar-se assim as visões da irmã Elmerich que, reportando-se ao tempo da paixão do Cristo, diz ter visto coisas materiais, que nunca existiram, senão nos livros que ela leu, as da Sra. Campanile, Revue Spirit, de agosto de 1866, página 240, e uma parte das de Swedenborg. Fim da nota da editora. Cumpre, pois, se faça uma distinção muito rigorosa nas visões estáticas, antes que se lhes dê crédito. A tal propósito, o remédio para a excessiva credulidade é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. 28. Os sonhos propriamente ditos apresentam os 3 caracteres das visões acima descritas. As 2 primeiras categorias dessas visões pertencem aos sonhos de previsões, pressentimentos e avisos. 1. Início da nota da editora. 1. Veja-se, abaixo, o capítulo 16, Teoria da Presciência, números 1, 2 e 3. Fim da nota da editora.
Na terceira, isto é, nas criações fluídicas do pensamento, é que se pode deparar com a causa de certas imagens fantásticas, que nada têm de real, com relação à vida corpórea, mas que apresentam às vezes, para o espírito, uma realidade tal, que o corpo lhe sente o contra-choque, havendo casos em que os cabelos embranquecem sob a impressão de um sonho. Podem essas criações ser provocadas, pela exaltação das crenças, por lembranças retrospectivas, por gostos, desejos, paixões, temor, remorsos, pelas preocupações habituais, pelas necessidades do corpo, ou por um embaraço nas funções do organismo, finalmente, por outros espíritos, com um objetivo benévolo ou maléfico, conforme a sua natureza. 2. Início da nota da editora. 2. Revue Spirit, junho de 1866, página 172 e setembro de 1866, página 284. O Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8, número 400. Fim da nota da editora. 29. Catalepsia. Ressurreições. A matéria inerte é insensível, o fluido perispirítico igualmente o é, mas transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito, qual choque elétrico, por intermédio do fluido perispiritual, que parece ter nos nervos os seus fios condutores. É o influxo nervoso dos fisiologistas que, desconhecendo as relações desse fluido com o princípio espiritual, ainda não puderam achar explicação para todos os efeitos. A interrupção pode dar-se pela separação de um membro, ou pela secção de um nervo, mas, também, parcialmente ou de maneira geral e sem nenhuma lesão, nos momentos de emancipação, de grande sobreexcitação ou preocupação do espírito. Nesse estado, o espírito não pensa no corpo e, em sua febril atividade, atrai-se, por assim dizer, o fluido perispiritual que, retirando-se da superfície, produz aí uma insensibilidade momentânea. Poder-se-ia também admitir que, em certas circunstâncias, no próprio fluido perispiritual uma modificação molecular se opera, que lhe tira temporariamente a propriedade de transmissão. É por isso que, muitas vezes, no ardor do combate, um militar não percebe que está ferido e que uma pessoa, cuja atenção se acha concentrada num trabalho, não ouve o ruído que se lhe faz em torno. Efeito análogo, porém mais pronunciado, se verifica em alguns sonâmbulos, na letargia e na catalepsia. Finalmente, do mesmo modo também se pode explicar a insensibilidade dos convulsionários e de muitos mártires. Revue Spirit, janeiro, de 1868, estudos sobre os Aissaoas. A paralisia já não tem absolutamente a mesma causa, aí o efeito é todo orgânico, são os próprios nervos, os fios condutores que se tornam inaptos à circulação fluídica, são as cordas do instrumento que se alteraram. 30. Em certos estados patológicos, quando o espírito há deixado o corpo e o perispírito só por alguns pontos se lhe acha aderido, apresenta ele, o corpo, todas as aparências da morte, enuncia-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida aí está por um fio. Semelhante estado pode durar mais ou menos tempo, podem mesmo algumas partes do corpo entrar em decomposição, sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. Enquanto não se haja rompido o último fio, pode o espírito, quer por uma ação enérgica, da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, ser chamado a volver ao corpo. É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida contra todas as probabilidades e algumas supostas ressurreições. É a planta renascer, como às vezes se dá, de uma só fibrila da raiz. Quando, porém, as últimas moléculas do corpo fluídico se têm destacado do corpo carnal, ou quando este último há chegado a um estado irreparável de degradação, impossível se torna todo o regresso à vida. 1.
Início da nota da editora. 1. Exemplos: Revue Spirit, o Dr. Cardon, agosto de 1863, página 250 e A Mulher Corsa, maio de 1866, página 134. Fim da nota da editora. 31. Curas. Como se ha visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade da sua natureza, esse fluido, condensado no perispírito, pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade que, quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. 32. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário, outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder, que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos, ou, até, exclusivamente por ato da vontade. Entre os dois polos extremos dessa faculdade, há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo: o fluido, a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e circunstâncias especiais. 33. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador, é o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha de estrita força e, sobretudo, a qualidade do fluido. Segundo, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente sem intermediário sobre um encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. 1. Início da nota da editora. 1. Exemplos: Revue Spirit, fevereiro de 1863, página 64, abril de 1865, página 113 e setembro de 1865, página 264. Fim da nota da editora. Terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se o preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é miúde espontâneo, porém, as mais das vezes, provocado por um apelo do magnetizador. 34. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício, mas, a de curar instantaneamente, pela imposição das mãos, essa é mais rara e o seu grau máximo se deve considerar excepcional. No entanto, em épocas diversas e no seio de quase todos os povos, surgiram indivíduos que a possuíam em grau eminente. Nestes últimos tempos, apareceram muitos exemplos notáveis, cuja autenticidade não sofre contestação.
Uma vez que as curas desse gênero assentam no princípio natural e que o poder de operá-las não constitui privilégio, o que se segue é que elas não se operam fora da natureza e que só são miraculosas na aparência. 1. Início da nota da editora. 1. Casos de curas instantâneas relatados na Revue Spirit, O Príncipe de Onloi, dezembro de 1866, página 368. Jacob, outubro e novembro de 1866, páginas 312 e 345. Jacob, outubro e novembro de 1867, páginas 306 e 339. Simonite, agosto de 1867, página 232. Caide Hassan, outubro de 1867, página 303. Ukura Gasner, novembro de 1867, página 331. Fim da nota da editora. 35. Aparições. Transfigurações. Para nós, o perispírito, no seu estado normal, é invisível, mas, como é formado de substância etérea, o espírito, em certos casos, pode, por ato da sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, que não se dão, do mesmo modo que os outros fenômenos, fora das leis da natureza. Nada tem esse de mais extraordinário, do que o do vapor que, quando muito rarefeito, é invisível, mas que se torna visível, quando condensado. Conforme o grau de condensação do fluido perispirítico, a aparição é às vezes vaga e vaporosa, doutras vezes, mais nitidamente definida, doutras, enfim, com todas as aparências da matéria tangível. Pode, mesmo, chegar, até, a tangibilidade real, ao ponto de o observador se enganar com relação à natureza do ser que tem diante de si. São frequentes as aparições vaporosas, forma sob a qual muitos indivíduos, depois de terem morrido, se apresentam às pessoas que lhes são afeiçoadas. As aparições tangíveis são mais raras, se bem haja delas numerosíssimos casos, perfeitamente autenticados. Se o espírito quer dar-se a conhecer, imprime ao seu envoltório todos os sinais exteriores que tinha quando vivo. 1. Início da nota da editora. 1. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulos 6 e 7. Fim da nota da editora. 36. É de notar-se que as aparições tangíveis só têm da matéria carnal as aparências, não poderiam ter dela as qualidades. Em virtude da sua natureza fluídica, não podem ter a coesão da matéria, porque, em realidade, não há nelas carne. Formam-se instantaneamente e instantaneamente desaparecem, ou se evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas. 2. Início da nota da editora. 2. As materializações prolongadas, quais as verificadas por William Crookes, não eram, então, conhecidas. Fim da nota da editora. Os seres que se apresentam nessas condições não nascem, nem morrem, como os outros homens. São vistos e deixam de ser vistos, sem que se saiba de onde vêm, como vieram, nem para onde vão. Ninguém os poderia matar, nem prender, nem encarcerar, visto carecerem de corpo carnal. Atingiriam o vácuo os golpes que se lhes desferissem. Tal o caráter dos agêneres, com os quais se pode confabular, sem suspeitar de que eles o sejam, mas que não demoram longo tempo entre os humanos e não podem tornar-se comensais de uma casa, nem figurar entre os membros de uma família. 1. Início da nota da editora. 1. Segundo a Bíblia, este fato se deu na família de Tobias, ver o livro de Tobias. Fim da nota da editora. Ao demais, denotam sempre, em suas atitudes, qualquer coisa de estranho e de insólito que deriva ao mesmo tempo da materialidade e da espiritualidade. Neles,
O olhar é simultaneamente vaporoso e brilhante, carece da nitidez do olhar através dos olhos da carne, a linguagem, breve e quase sempre sentenciosa, nada tem do brilho e da volubilidade da linguagem humana, a aproximação deles causa uma sensação singular e indefinível de surpresa, que inspira uma espécie de temor, e quem com ele se põe em contato, embora os tome por indivíduos quais todos os outros, é levado a dizer involuntariamente: ali está uma criatura singular. 2. Início da nota da editora. 2. Exemplos de aparições vaporosas ou tangíveis e de agêneres. Revue Spirit, janeiro de 1858, página 24, outubro de 1858, página 291, fevereiro de 1859, página 38, março de 1859. Página 80, janeiro de 1859, página 11, novembro de 1859, página 303, agosto de 1859, página 210, abril de 1860, página 117. Maio de 1860, página 150, julho de 1861. Página 199, abril de 1866, página 120. O Lavrador Martinho, apresentado a Luís XVIII, detalhes completos, dezembro de 1866, página 353. Fim da nota da editora. 37. Sendo o mesmo o perispírito, assim nos encarnados, como nos desencarnados, um espírito encarnado, por efeito completamente idêntico, pode, num momento de liberdade, aparecer em ponto diverso do em que repousa seu corpo, com os traços que lhe são habituais e com todos os sinais de sua identidade. Foi esse fenômeno, do qual se conhecem em muitos casos autênticos, que deu lugar à crença nos homens duplos. 1. Início da nota da editora. 1. Exemplos de aparições de pessoas vivas. Revue Spirit, de dezembro de 1858, páginas 329 e 331. Fevereiro de 1859, página 41. Agosto de 1859, página 197. Novembro de 1860, página 356. Fim da nota da editora. 38. Um efeito peculiar aos fenômenos dessa espécie consiste em que as aparições vaporosas e, mesmo, tangíveis, não são perceptíveis a toda a gente, indistintamente. Os espíritos só se mostram quando querem e a quem também querem. Um espírito, pois, poderia aparecer, numa assembleia, a um ou a muitos dos presentes e não ser visto pelos demais. Dá-se isso, porque as percepções desse gênero se efetuam por meio da vista espiritual, e não por intermédio da vista carnal, pois não só aquela não é dada a toda a gente, como pode, se for conveniente, ser retirada, pela só vontade do espírito, àquele a quem ele não queira mostrar-se, como pode dá-la, momentaneamente, se entender necessário. A condensação do fluido perispirítico nas aparições, indo mesmo até a tangibilidade, faltam as propriedades da matéria ordinária. Se tal não se desse, as aparições seriam perceptíveis pelos olhos do corpo e, então, todas as pessoas presentes as perceberiam. 2. Início da nota da editora. 2. Devem acolher-se com extrema reserva às narrativas de aparições puramente individuais que, em certos casos, poderiam não passar de efeito de uma imaginação sobreexcitada e, porventura, de uma invenção com fins interesseiros. Convém, pois, levar em conta, muito escrupulosamente, as circunstâncias, a honradez da pessoa, assim como o interesse que ela possa ter em abusar da credulidade de indivíduos excessivamente confiantes. Fim da nota da editora. 39.
podendo o espírito operar transformações na contextura do seu envoltório perispirítico, irradiando-se esse envoltório em torno do corpo, qual atmosfera fluídica, pode produzir-se na superfície mesma do corpo um fenômeno análogo ao das aparições. Pode a imagem real do corpo apagar-se mais ou menos completamente, sob a camada fluídica, e assumir outra aparência, ou, então, vistos através da camada fluídica modificada, os traços primitivos podem tomar outra expressão. Se, saindo do terra-terra, o espírito encarnado se identifica com as coisas do mundo espiritual, pode a expressão de um semblante feio tornar-se bela, radiosa e até luminosa. Se, ao contrário, o espírito é presa de paixões mais, um semblante belo pode tomar um aspecto horrendo. Assim se operam as transfigurações, que refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes no espírito. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica, é uma espécie de aparição perispirítica, que se produz sobre o próprio corpo do vivo e, algumas vezes, no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. O que distingue as aparições desse gênero é o serem, geralmente, perceptíveis por todos os assistentes e com os olhos do corpo, precisamente por se basearem na matéria carnal visível, ao passo que, nas aparições puramente fluídicas, não há matéria tangível. Início da nota da editora. Exemplo e Teoria da Transfiguração, Revue Spirit, março de 1859, página 62, O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 7. Fim da nota da editora. 40. Manifestações físicas. Mediunidade. Os fenômenos das mesas girantes e falantes, da suspensão etérea de corpos pesados, da escrita mediúnica, tão antigos quanto o mundo, porém vulgares hoje, facultam a explicação de alguns outros, análogos espontâneos, aos quais, pela ignorância da lei que os rege, se atribui o caráter sobrenatural e miraculoso. Tais fenômenos têm por base as propriedades do fluido perispirítico, quer dos encarnados, quer dos espíritos livres. 41. Por meio do seu perispírito é que o espírito atuava sobre o seu corpo vivo, ainda por intermédio desse mesmo fluido é que ele se manifesta, atuando sobre a matéria inerte, é que produz ruídos, movimentos de mesa e outros objetos, que os levanta, derriba, ou transporta. Nada tem de surpreendente esse fenômeno, se considerarmos que, entre nós, os mais possantes motores se encontram nos fluidos mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. É igualmente com o concurso do seu perispírito que o espírito faz que os médiuns escrevam, falem, desenhem. Já não dispondo de corpo tangível para agir ostensivamente quando quer manifestar-se, ele se serve do corpo do médium, cujos órgãos toma de empréstimo, corpo ao qual faz que atue como se fora o seu próprio, mediante o eflúvio fluídico que verte sobre ele. 42. Pelo mesmo processo atua o espírito sobre a mesa, quer para que esta se mova, sem que o seu movimento tenha significação determinada, quer para que dê pancadas inteligentes, indicativas das letras do alfabeto, a fim de formarem palavras e frases, fenômeno esse denominado tipologia. A mesa não passa de um instrumento de que o espírito se utiliza, como se utiliza do lápis para escrever. Para esse efeito, dá-lhe ele uma vitalidade momentânea, por meio do fluido que lhe inocula, porém absolutamente não se identifica com ela. Praticam um ato ridículo as pessoas que, tomadas de emoção ao manifestar-se um ser que lhes é caro, abraçam a mesa, é exatamente como se abraçassem a bengala de que um amigo se sirva para bater no chão. O mesmo fazem os que dirigem a palavra mesa, como se o espírito se achasse metido na madeira, ou como se a madeira se houvesse tornado espírito. Quando comunicações são transmitidas por esse meio, deve-se imaginar que o espírito está, não na mesa, mas ao lado,
tal qual estaria se vivo se achasse como seria visto, se no momento pudesse tornar-se visível. O mesmo ocorre nas comunicações pela escrita, ver-se-ia o espírito ao lado do médium, dirigindo-lhe a mão ou transmitindo-lhe pensamentos por meio de uma corrente fluídica. 43. Quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço sem ponto de apoio, o espírito não ergue com a força de um braço, envolve-a e penetra de uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravitação, como faz o ar com os balões e papagaios. O fluido que se infiltra na mesa dá-lhe momentaneamente maior leveza específica. Quando fica pregada ao solo, ela se acha numa situação análoga da campânula pneumática sob a qual se fez o vácuo. Não há aqui mais que simples comparações destinadas a mostrar a analogia dos efeitos e não a semelhança absoluta das causas. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 4. Compreende-se, depois do que fica dito, que não há para o espírito maior dificuldade em arrebatar uma pessoa, do que em arrebatar uma mesa, em transportar um objeto de um lugar para outro, ou em atirá-lo seja onde for. Todos esses fenômenos se produzem em virtude da mesma lei. 1. Início da nota da editora. 1. Tal o princípio dos fenômenos de trazimento, fenômeno este muito real, mas que não convém se admita, senão com extrema reserva, porquanto é um dos que mais se prestam à imitação e à trapaçaria. Devem tomar-se em séria consideração a honradez irrecusável da pessoa que os obtém, seu absoluto desinteresse, material e moral, e o concurso das circunstâncias acessórias. Importa, sobretudo, desconfiar da produção de tais efeitos, quando eles se deem com excessiva facilidade e ter por suspeitos os que se renovem com extrema frequência e, por assim dizer, à vontade. Os prestidigitadores fazem coisas mais extraordinárias. Não menos positivo é o fato do erguimento de uma pessoa, mas tem que ser muito mais raro, porque mais difícil de ser imitado. É sabido que o Sr. Holmes se elevou mais de uma vez até ao teto, dando assim volta à sala. Dizem que São Cupertino possui a mesma faculdade, não sendo o fato mais miraculoso com este do que com aquele. Fim da nota da editora. Quando as pancadas são ouvidas na mesa ou algures, não é que o espírito esteja a bater com a mão, ou com qualquer objeto. Ele apenas dirige sobre o ponto donde vem o ruído um jato de fluido e este produz o efeito de um choque elétrico. Tão possível lhe é modificar o ruído, como a qualquer pessoa modificar os sons produzidos pelo ar. 2. Início da nota da editora. 2. Casos de manifestações materiais e de perturbações operadas pelos espíritos. Revue Spirit, A Moça dos Panoramas, janeiro de 1858, página 13, Senhorita Clairon, fevereiro de 1858, página 44, Espírito Batedor de Bergzabern, narração completa, maio, junho e julho de 1858, página 125, 153 e 184, de Beusdorf, agosto de 1858, página 219, Padeiro de Dieppe, março de 1860, página 77. Fabricante de São Petersburgo, abril de 1860, página 115, Rua das Nogueiras, agosto de 1860, página 235, Espírito Batedor do Albe, janeiro de 1861, página 23, Flagelo do século XVI. Janeiro de 1864, página 32, Poitiers, maio de 1864, página 156 e maio de 1865, página 134, Irmã Maria, junho de 1864, página 185. Marsella, abril de 1865, página 121, Fives, agosto de 1865,
página 225, Os Ratos de Aquien, fevereiro de 1866, página 55. Fim da nota da editora. 44. Fenômeno muito frequente na mediunidade é a aptidão de certos médiuns para escrever em língua que lhes é estranha, a explanar, oralmente ou por escrito, assuntos que lhes estão fora do alcance da instrução recebida. Não é raro o caso de alguns que escrevem correntemente sem nunca terem aprendido a escrever, de outros que compõem poesias, sem jamais na vida terem sabido fazer um verso, de outros que desenham, pintam, esculpem, compõem música, tocam um instrumento, sem conhecerem desenho, pintura, escultura, ou a arte musical. Ocorre frequentemente o fato de um médium escrevente reproduzir com perfeição a grafia e assinatura que os espíritos, que por ele se comunicam, tinham quando vivos, se bem não as haja ele conhecido. Nada, porém, apresenta esse fenômeno de mais maravilhoso, do que o de se fazer que uma criança escreva, guiando-se-lhe a mão, pode-se, dessa maneira, conseguir que ela execute tudo o que se queira. Pode-se fazer que qualquer pessoa escreva num idioma que ela ignore, ditando-se-lhe as palavras letra por letra. Compreende-se que o mesmo se possa dar com a mediunidade, desde que se atente na maneira por que os espíritos se comunicam com os médiuns que, para eles, mais não são do que instrumentos passivos. Se, porém, o médium tem um mecanismo, se venceu as dificuldades práticas, se lhe são familiares as expressões, se, finalmente, possui no cérebro os elementos daquilo que o espírito quer fazê-lo executar, ele se acha na posição do homem que sabe ler e escrever correntemente, o trabalho se torna mais fácil e mais rápido, ao espírito já não resta senão transmitir seus pensamentos ao intérprete, para que estes reproduza pelos meios de que dispõe. A aptidão de um médium para coisas que lhe são estranhas também tem frequentemente suas raízes nos conhecimentos que ele possuiu noutra existência e dos quais seu espírito conservou a intuição. Se, por exemplo, ele foi poeta ou músico, mais facilidade encontrará para assimilar o pensamento poético ou musical que um espírito queira fazê-lo expressar. A língua que ele hoje ignora pode ter-lhe sido familiar noutra existência, donde maior aptidão sua para escrever mediunicamente nessa língua. 1. Início da nota da editora. 1. A aptidão, que algumas pessoas denotam para línguas que elas manejam, sem, por assim dizer, as haver aprendido, não tem como origem senão a lembrança intuitiva do que souberam noutra existência. O caso do poeta Mary, relatado na Revue Spirit de novembro de 1864, página 328, é uma prova do que dizemos. É evidente que, se na sua mocidade, Mary fora médium, teria escrito em latim tão facilmente como em francês e toda a gente houvera visto nesse fato um prodígio. Fim da nota da editora. 45. Obsessões e possessões. Pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade audiente e psicográfica, traduz-se pela obstinação de um espírito em querer manifestar-se, com exclusão de qualquer outro. 46. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores,
A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. A uma causa física, opõe-se uma força física, a uma causa moral preciso se contrapõe a uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo, para garanti-la contra a obsessão, tem-se que fortalecer a alma, donde, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar por se melhorar a si próprio, o que as mais das vezes basta para livrá-lo do obsessor, sem o socorro de terceiros. Necessário se torna este socorro, quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor, em precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau. Por meio de ação idêntica do médium curador, nos casos de enfermidade, preciso se faz expelir um fluido mau com o auxílio de um fluido melhor. Nem sempre, porém, basta esta ação mecânica, cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso se possua direito de falar com autoridade, que, entretanto, falece a quem não tenha superioridade moral. Quanto maior esta for, tanto maior também será aquela. Mas, ainda não é tudo, para assegurar a libertação da vítima, indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios, que se faça que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas, em evocações particularmente feitas com o objetivo de dar-lhe educação moral. Pode-se então ter a grata satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. O trabalho se torna mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, para ele concorre com a vontade e a prece. Outro tanto não sucede quando, seduzido pelo espírito que o domina, se ilude com relação às qualidades deste último e se compraz no erro a que é conduzido, porque, então, longe de secundar, o obsidiado repele toda assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde sempre, do que a mais violenta subjugação, o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. 47. Na obsessão, o espírito atua exteriormente, com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este afinal enlaçado por uma como teia e constrangido a proceder contra sua vontade. Na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado, toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. A possessão, conseguintemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção, capítulo 11, número 18. De posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se seu próprio fora, fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com seus braços, conforme o faria se estivesse vivo. Não é como na mediunidade falante, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado, no caso da possessão é mesmo o último que fala e obra, quem o haja conhecido em vida, reconhece-lhe a linguagem, a voz, os gestos e até a expressão da fisionomia. 48. Na obsessão há sempre um espírito malfeitor.
Na possessão pode tratar-se de um espírito bom que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encarnado, que voluntariamente lhe o presta, como emprestaria seu fato a outro encarnado. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo, durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do seu substituto para ouvi-lo. Quando é mau o espírito possessor, as coisas se passam de outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo do encarnado, arrebata-o, se este não possui bastante força moral para lhe resistir. Falo por maldade para com este, a quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo, já por estrangulação, já atirando-o ao fogo ou a outros lugares perigosos. Servindo-se dos órgãos e dos membros do infeliz paciente, blasfema, injuria e maltrata os que o cercam, entrega-se a excentricidades e a atos que apresentam todos os caracteres da loucura furiosa. São numerosos os fatos deste gênero, em diferentes graus de intensidade, e não derivam de outra causa muitos casos de loucura. A miúde, há também desordens patológicas, que são meras consequências e contra as quais nada adiantam os tratamentos médicos, enquanto subsiste a causa originária. Dando a conhecer essa fonte de onde provém uma parte das misérias humanas, o Espiritismo indica o remédio a ser aplicado, atuar sobre o autor do mal que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado por meio da inteligência. 1. Início da nota da editora. 1. Casos de cura de obsessões e de possessões, Revue Spirit, dezembro de 1863. Página 373, janeiro de 1864, página 11, junho de 1864, página 168, janeiro de 1865. Página 5, junho de 1865, página 172, fevereiro de 1868, página 38, junho de 1867, página 174. Fim da nota da editora. 49. São as mais das vezes individuais a obsessão e a possessão, mas, não raros são epidêmicas. Quando sobre uma localidade se lança uma revoada de maus espíritos, é como se uma tropa de inimigos invadisse. Pode então ser muito considerável o número dos indivíduos atacados. 2. Início da nota da editora. 2. Foi exatamente desse gênero a epidemia que, faz alguns anos, atacou a aldeia de Morzine na Saboia. Veja-se o relato completo dessa epidemia na Revue Spirit de dezembro de 1862, página 353, janeiro, fevereiro, abril e maio de 1863, páginas 1, 33, 101 e 133. Fim da nota da editora.